2, 5, 3, 1, 2, ok. Pode? A galera aí já me escuta, não? Confirme aí, por favor. Tu confirma aí já, falaram? Que eu não tô vendo lá o chat, não. Galera, vocês me escutam? Boa noite pra todo mundo, estamos de volta. Quem estiver me escutando, por favor, confirme. Oi, oi, som. Oi, testando. Oi, som. Escutando? Oi, oi, som. Oi, oi. Beleza? Oi, oi, som. Oi. Testando. Oi, som. Oi, testando. Tá ligado aqui. Ok? Tudo certo? Vamos embora? Já? Ótimo. Vamos lá. Galera, por favor, quem puder tirar uma foto aí do registro da aula, marcar o curso, postar no Instagram, a gente agradece, beleza? Aí a legenda é por conta de vocês, fiquem à vontade. Quiser dar uma vai, quiser perturbar, fazer um xingamento, não tem problema não. O que vale é postar, beleza? Ei, vamos embora. Boa noite para todo mundo. Estamos aqui agora para a nossa a conclusão, né, da nossa penúltima aula do curso do Intensivo Online. E eu destinei esta aula de hoje, né, eu destinei a análise do nosso último simulado, segundo, né, e último simulado do curso, tá? Então vocês vão acompanhando aí, por favor, nos slides, né, espero que vocês estejam vendo aí os slides. Quem não estiver vendo, avise. Quem estiver vendo, vamos embora, vida que segue. Espero que estejam vendo aí as transições tudo direitinho, tá bom? Olha só, hoje a gente vai fazer a análise do nosso simulado do intensivo. Dê uma olhada aí. Este é o nosso tema. Homeschooling, uma alternativa viável à educação formal escolar. Presta atenção aqui, galera. Olha só, acompanha aí na tela. O que está aqui no final é uma interrogação. Isso é uma pergunta. Este foi o tema do nosso simulado. Sendo isso uma pergunta, não existe outra alternativa para uma pergunta que não seja ser respondida. É evidente que no Enem não é tão comum aparecer tema com pergunta, mas nada impede, não existe nenhum tipo de lei, não existe nenhum tipo de regulamento, tá, que impeça que o Enem coloque uma frase tema de redação com pergunta. Nada impede. Certo? Então, as perguntas, quando vocês estão diante de uma pergunta, aqui vai ficar a minha primeira recomendação, certo? As perguntas, pessoal, devem ser respondidas na tese. Professor, eu só posso responder essas perguntas na tese? Não necessariamente. Mas se vocês querem uma recomendação, façam assim. Respondam apenas na tese. Deixe ao desenvolvimento, deixem a argumentação para desenvolver, para argumentar. Responder a pergunta tem que ser na tese, certo? Primeiramente, por quê? Se o texto está estruturado, com a tese e a argumentação, preste bem atenção nisso aqui. Se o texto está estruturado da seguinte maneira, você tem um texto dissertativo argumentativo, né? Ele tem 3 partes evidentes que não podem deixar de ser cumpridas. Nós temos aqui uma introdução com a tese, que é a parte principal, é a primeira etapa. Nós temos uma segunda etapa com um desenvolvimento, que eu costumo chamar com muita frequência de argumentação, certo? É aqui onde fica o desenvolvimento da tese. E nós temos uma última etapa, essa aqui o Enem tem uma configuração toda especial para ela, que é a conclusão. Se você responde a pergunta aqui na tese, pergunta respondida. A pergunta lá do nosso tema, a pergunta da nossa fase tema é uma alternativa viável à educação formal escolar? Sim ou não e por quê? Ok? Você vai responder sim ou não e por quê. Então, aqui você responde sim.
Você responde não. E automaticamente você já justifica na sua tese, o desenvolvimento vai servir exatamente para você justificar isso aqui. Aí digamos que, sei lá, porque cargas d'água por ato de Satanás, você resolve deixar essa pergunta para responder durante o texto, bem à vontade, sem pressa, e não responde. Sabe qual é o resultado disso? A sua competência 2 vai lá para baixo. Porque você primeiro, se você não responde explicitamente, preste bem atenção, olha aqui, olha para cá para os slides. É para responder, eu vou até puxar outra seta aqui por cima e escrever essa verba aqui, ó. Responder explicitamente. Responde explicitamente. Isso aqui é um T, viu? Ó, responde explicitamente. Por que, professor, não pode ser implícita a resposta? Porque você vai dar mais trabalho. Eu já havia dito a vocês e vou repetir. O corretor de uma redação, ele não é, nem de longe, o corretor de uma redação, ele não é uma máquina. Ele vai ter que, minha gente, ter muita paciência para ler os textos de vocês. E nesse texto que ele vai ler de vocês, ele precisa ter o máximo grau de exatidão possível. Se você resolver responder a pergunta do seu texto, aliás, não responder explicitamente e deixar ser entendido, deixar que essa pergunta seja respondida implicitamente, o corretor vai ter que ficar catando indícios textuais para que você responda essa pergunta. Ele vai ter que estar catando, então você vai dar mais trabalho. A gente não está aqui para dar trabalho ao corretor. A gente está aqui para facilitar o trabalho do corretor. Então, facilitar o trabalho do corretor significa eu respondo essa bexiga logo na tese, que é para não dar trabalho, e eu vou embora. Não tem para que esse estresse de estar deixando a coisa implícita. Então, responda explicitamente, pelo amor de Deus, para vocês não terem trabalho. Acompanhe aí os conceitos fundamentais da nossa proposta. Primeiro conceito fundamental é o assunto. O assunto é a matriz semântica mais ampla, certo? Então, nós temos aí homeschooling como sendo o assunto. Se você falar somente sobre homeschooling, apenas sobre isso, fica mais do que evidente de que você vai tangenciar o tema, ok? É tangência. Quando se fala somente do assunto, nós estamos tangenciando o tema. O tema é, para você poder abordar em sua completude, o tema tem que ser: uma alternativa é ou não uma alternativa viável à educação formal brasileira? Você precisa responder essa pergunta. É uma alternativa ou não é uma alternativa? Não existe outra possibilidade. Não tem como ter outra possibilidade. Não adianta ficar em cima do muro. Ah, mas não presta. Meu amigo, se decida. Se decida. Ou presta ou não presta. Ou substitui ou não substitui. Certo? E lembre-se, se é uma alternativa, tem que ter o principal. Meu principal é a escola. Me parece que fica muito difícil, eu não sei se realmente é muito difícil desse jeito, me parece que é muito difícil você responder a uma pergunta sabendo que o principal é sempre a escola, porque a falta de conhecimento sobre o tema é que conduz a esse tipo de atitude, né? Quase ninguém conhece sobre homeschooling no Brasil, quase ninguém conhece. A aluna, então, nem se fala, né? Há pessoas que têm compreensões completamente equivocadas dessas questões voltadas à prática do que se chama de educação doméstica, né? Então, a partir desse momento, a partir dessa circunstância, a gente tem essa pergunta aí, essa resposta, né? Tangência. Não falar de pelo menos um dos tópicos anteriores. Ou seja, se você não responder a pergunta, acompanha aqui os slides, ou se você não localizar o problema no Brasil, você vai tangenciar o tema. Quando você tangencia o tema, acontece o quê, professor? Competência 2, a nota fica 40 pontos. Competência 3, a nota fica 80 pontos. E o resto é corrigido normalmente. Ou seja, você perdeu o seu vestibular. Certo? Porque ninguém vai passar nem para pintor de rodapé, para corte e costura, tirando nota dessa. Certo? Se oriente. Acordo prévio. Ponto de partida da discussão da gente. O homeschooling é uma alternativa viável à educação formal brasileira? Pergunta. Professor, a minha resposta era livre? Eu poderia responder o que eu entendesse que fosse viável? Poderia ou não poderia? Poderia. Certo? Você tem argumentos de ambos os lados. Muito embora
muito embora existam inúmeras falácias acerca do homeschooling no Brasil. Mas eu não vou entrar nesse mérito, eu vou discutir rapidamente com vocês, que é para a gente não perder muito tempo com isso, mas geralmente as defesas que as pessoas que são contra o homeschooling ou não admitem o homeschooling como uma alternativa viável, as defesas geralmente são muito superficiais. Mas isso não vai ser levado em consideração. O que vale é você ter a sua defesa e você ter repertório sociocultural suficiente para defender. Tchau. Tá bom? E tá aqui o acordo prévio. Muito bem, vamos embora. Vamos fazer uma breve discussão sobre a temática. Primeiro, pessoal, preste atenção nisso aqui. O homeschooling, a prática do homeschooling, que é a prática da educação doméstica, né, é uma prática que diz respeito a quê, professor? A educação formal, ou seja, conteúdo programático, livros, materiais e abordagens das mais variadas, são feitas em casa. Em geral, na prática original do homeschooling, os pais são os professores, certo? Dos seus próprios filhos, né? E também de outras pessoas que queiram, porventura, participar, né, daquele momento, daquela aula, sobrinhos ou amigos ou vizinhos que sejam adeptos da prática, tá? Mas, em geral, o homeschooling é muito conhecido e muito popular, né, pelo fato de ser o que se chama de educação personalizada. Né? O homeschooling chama de educação personalizada. O que é isso, professor? A educação acontece literalmente de pessoa para pessoa. O que não acontece na escola. Né? A escola é educação generalizada. O homeschooling é educação personalizada. Uma pessoa ensina outra pessoa. Uma pessoa ensina duas pessoas, mas não ensina duas pessoas somente ao mesmo tempo. Atende-as individualmente. Certo? Então, isso é o que chama de educação personalizada. Essa modalidade educacional, ela é diferente das duas modalidades que a gente conhece mais, que é a educação inclusiva, certo? Que é a educação inclusiva e a educação exclusiva. Professor, o que é educação inclusiva? Educação inclusiva, pessoal, é o que acontece na maior parte das escolas do Brasil, sejam públicas ou privadas. As pessoas que têm determinados tipos de problemas, sejam de saúde mesmo ou intelectuais, né? Quando eu digo de saúde, eu digo pessoas deficientes, né? Pessoas deficientes, elas têm determinadas limitações para de saúde. Elas são incluídas nas escolas regulares. Ou a outra possibilidade é a escola exclusiva. O que é isso, professor? É a escola que só tem alunos com aquelas características, certo? Que são, por exemplo, as escolas exclusivas de surdos, as escolas exclusivas de cegos, as escolas exclusivas de pessoas com síndrome de Down, certo? Aí é outro departamento. E a educação personalizada está fora dessas duas possibilidades. Ela é de pessoa para pessoa e independe da condição. O homeschooling, na verdade, é uma excelente alternativa para pessoas que têm, por exemplo, para autistas. É uma excelente alternativa para quem tem graves déficits de aprendizagem, porque propicia a concentração, porque propicia a interação com a pessoa com a qual você deveria ter a maior intimidade possível, que são os seus pais, tá? A educação, a homeschooling também não é feito somente pelos pais, né? Não são somente os pais que são professores. Podem se contratar professores também para dar aula nas casas, professores particulares e assim por diante, tá? Nada impede que isso aconteça, não. Mas, normalmente, no modelo mais tradicional possível, o homeschooling é uma prática feita, literalmente, de pai para filho, certo? É uma prática que acontece dentro de casa, tá? No ambiente de casa, reservado a isso, e aqui no Brasil, como vocês sabem, os textos motivadores mostraram isso, né? E quem pesquisou também deve saber disso, o homeschooling no Brasil é uma prática ilegal. E essa é uma discussão que nós precisamos trazer aqui agora. O que é algo que é ilegal, professor? É aquilo que não está previsto na lei.
certo? É diferente de ser criminoso. Nem tudo que é ilegal é criminoso, certo? E também tem uma questão de moralidade aí por trás também que a gente não vai discutir. Mas o homeschooling não está previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, certo? Que é a Lei 93, 94 de 1996. Essa lei aqui ela não foi modificada para acrescentar a modalidade de educação doméstica. O que é que diz lá? Diz o seguinte, o aluno, né, o cidadão brasileiro que deseja ter o seu estudo concluído, ele tem que se matricular em uma instituição educacional, regulamentada pelo MEC, reconhecida pelo MEC. Professor, por que o nome é instituição educacional e não é escola? Nem toda instituição educacional é uma escola. Existem escolas em mosteiros, existem escolas em seminários, existem escolas em conventos, existem escolas em associações, existem escolas em comunidades, certo? Então, o nome escola, né, a instituição predial escola física, não necessariamente tem que ser a que a gente conhece. Então, qualquer instituição educacional, né, reconhecida pelo MEC, pode ofertar educação formal, que a gente entende por formação intelectual, conteúdo, para um cidadão, uma cidadã brasileira em idade escolar ou fora dela, né? Porque nós temos também a modalidade, como vocês devem estar lembrados, tem a modalidade EJA, né? Educação de Jovens e Adultos, que é para aquelas pessoas que não estão na escola em sua idade convencional permitida. Tá bom? Então, por dizer na lei que a matrícula só deve ser, aliás, o reconhecimento da formalidade da educação só acontece por meio da matrícula em uma instituição escolar, por dizer isso, o que significa, professor? Que o que tiver fora disso não vale. Então, lá não vem dizendo a prática da educação doméstica é proibida, porque se tivesse dizendo isso, aí era outro departamento, certo? Mas nem isso tem dizendo. Por isso que a prática é ilegal, não é criminosa e o Estado não pode fazer nada com você se você adotar o homeschooling. Você não tem que cumprir nenhum tipo de medida, você não vai ser penalizado por nada, inclusive uma coisa muito perigosa que acontece com frequência nessa proposta de homeschooling, é as pessoas quererem impor sanções penais, né, para aquelas pessoas que praticam homeschooling. Não é crime não, pelo contrário, é uma liberdade que o cidadão tem, e outra, é uma alternativa. Nós temos, pessoal, no Brasil, preste atenção nesse número aqui, viu? Nós temos 40 milhões de estudantes no Brasil. 40 milhões. Olha a quantidade de alunos de homeschooling. 15 mil. Aí me diga uma coisa. Se a gente tem 15 mil alunos estando em casa e 40 milhões estudando nas escolas, o que é principal e o que é alternativo? Pelo amor de Deus, tá difícil entender isso, né? Não é possível. Certo? Então, se é uma alternativa, não é o principal. A gente não vai pegar 40 milhões de cabeça de bagre e botar dentro de casa para estudar, não. Porque existem inúmeras condições para você fazer homeschooling. Se o homeschooling é feito pelo pai ou pela mãe, se a prática, né, é feita pelo pai ou pela mãe, como é que o pai ou a mãe vai trabalhar os 2 turnos, por exemplo? Não pode. Vai ter que ficar em casa pelo menos 6 horas por dia. Pelo menos 6 horas por dia. Vai ter que ficar em casa. Ou um ou outro. Então, aí você, professor, então é inviável. Minha gente, não é inviável não. É para quem quer e para quem pode. A discussão aqui não é o Brasil, a partir de hoje, vai ter uma escola dentro de casa. Todo mundo sai da escola e vai embora para dentro de casa. Quem foi que disse isso, pelo amor de Deus? Nem as pessoas que defendem homeschooling defendem isso. Quem defende o homeschooling, quem luta pelo homeschooling, só está lutando pela sua legalização. Por quê? Aí é onde vem as implicações. Aí é onde vem as implicações da falta de legalização. Minha gente, se é legal, se uma prática é legal, aqui no caso é ilegal, né? Se uma prática é ilegal, o Estado não move uma palha para poder gerenciá-la. Então, não existem documentos parametrizadores do MEC, nenhum sobre o homeschooling, não existe.
Não existe nenhum grupo estudioso, intelectual, financiado com verbas públicas, educacionais, que estão estudando perspectiva do homeschooling. Não tem. Você não tem faculdades brasileiras de educação ou de qualquer outra área do conhecimento que tenha a ver com a educação, que estude a prática do homeschooling e que queira divulgar essa prática. Não tem. Por quê? Porque é ilegal. O Estado não vai destinar dinheiro àquilo que ele não oferta como legal. Aí você, professor, agora deu uma moléstia. Como é que do nada, minha família quiser, se eu quiser adotar o homeschooling, quem é que eu vou seguir? É minha boa vontade? Não. Claro que não. Então, existem pessoas estudiosas que decidiram se aprofundar no homeschooling, foram para fora, principalmente para os países em que isso é muito popular. Por exemplo, o Canadá é um deles, é um dos mais populares, certo? Canadá, Estados Unidos, França, Itália, o Canadá é o mais forte nesse quesito, né? Vão para lá, se especializam, estudam, voltam para o Brasil e montam empresas de assessoria especializada em homeschooling. Ah, isso aí existe. Isso aí existe. Então, se você quiser adotar o homeschooling na sua casa, o que é que você precisa? Aliás, qual é a única alternativa que você tem? Primeiro, se você não quiser gastar muito dinheiro de uma vez, você vai ter que estudar sozinho ou sozinha, pai, mãe, certo? Estudar metodologia, estudar de onde vem o homeschooling, quais são as suas principais alternativas. Depois que você entender o que é, que você compreender, aí você vai para a metodologia. Porque na metodologia, o que é que vai acontecer? Vai acontecer, você vai ser o professor ou a professora. Então você vai ter que dar aula, depende da idade que você queira adotar, a idade do seu filho, da sua filha, que você queira adotar. Você vai ter que dar aula de todas as áreas do conhecimento. Vai ter que dar aula de todas as áreas do conhecimento. Não tem ponto correr. Certo? Então, aí já é outra história. Então, além de você estudar a própria prática do homeschooling, como se faz, de onde vem, para que serve, quais são os resultados, você vai ter que estudar as disciplinas para poder dar aula. Claro, se você não quiser, muitas vezes a pessoa tem mais aptidão com a área de humanas e não tem muita aptidão com a área de exatas. Tem mais aptidão com a área de natureza e tem pouca aptidão com a área de linguagens. Aí, às vezes, contrata um professor particular que vem dar aula para os filhos lá e não tem maiores problemas. Mas a luta é essa, certo? Então, o homeschooling é uma alternativa? Já é. Ela só não é legalizada, certo? Então, o Estado não tem nada previsto, o Estado não tem investimento, o Estado não tem... Se você vai para a universidade, se você entra numa faculdade pública ou privada, você tem documentos parametrizadores do MEC orientando aquilo ali. Se você vai para uma escola técnica, você tem documentos parametrizadores do MEC orientando aquela prática também. Se você vai para uma escola estadual, você tem documentos do MEC, escola básica a gente chama, né? Que é aquela que pega o ensino fundamental e o ensino médio. Existem documentos oficiais, olha o nome, ó, oficial. Documento do Estado regulando aquela prática. Se você quer fazer homeschooling, o Estado não tem nada para lhe dar. E isso dificulta a prática. A maior luta pelo homeschooling atualmente é pela legalização. Apenas. Quem está no homeschooling hoje nem quer dinheiro do Estado, porque a maior parte não, todos que estão no homeschooling também não precisam de dinheiro. Não precisam. São famílias de classe média, média alta, famílias abastadas. Quem é uma família hoje no Brasil, pessoal, que pode se dar o luxo de ter o homem ou a mulher, em geral é o homem, né, trabalhando o dia todo para sustentar uma casa em cuja mulher não faça absolutamente nada que não seja a árdua tarefa de educar os seus filhos. É muito difícil, entendeu? Então, as famílias que praticam um modo de educação desse estão preocupadas com o dinheiro do Estado? Não estão preocupadas. Elas estão preocupadas com a educação dos seus filhos, certo? E aí, a prática do homeschooling, ela tem uma série de benefícios que são avaliados e uma série de malefícios de quem é contra. Então, alguns dos principais malefícios que são apontados. Falta de socialização é um deles, né, porque as crianças são educadas dentro de casa. A questão da dificuldade de enfrentar situações problema, né? A outra questão, né, é relacionada ao desenvolvimento das habilidades de fala, né, e de comunicação de modo geral. Essas são as principais críticas que são feitas. No que diz respeito aos benefícios,
no que diz respeito aos benefícios. Sim, outra crítica que é feita também é com relação ao professor, né? A desvalorização do professor que pode acontecer com a popularização do homeschooling, o que é uma falácia. A da socialização também é outra falácia, certo? Porque a prática do homeschooling, ela propicia o aumento da concentração. É evidente que as pessoas, e são números que dizem isso, certo? Vocês depois procurem, né, a Associação Nacional das Escolas Domésticas, a ANED, né? Ou dos educadores domésticos, coisa desse tipo assim, acho que a sigla eu sei que é a ANED, não sei se é das escolas domésticas ou dos educadores domésticos. E os números que tem lá são, assim, assustadores, né? Assim, 100% dos alunos formados até o ensino médio, no homeschooling, tem desempenho escolar muito maior do que os que estão na escola. Passam nos vestibulares que querem, independentemente das circunstâncias, de questão voltada à medicina, à direito, o que quiser, certo? O desempenho geralmente é muito maior. Por quê? Porque a concentração é maior. Porque a facilidade de estudar é maior. Você está na sua casa, num ambiente que foi construído para aquilo. Você está sendo acompanhado pelo seu pai, pela sua mãe, que sabe das suas limitações. O seu horário não é imposto pela escola, o seu horário não é imposto pela coordenação, o seu horário é negociado com a sua família. Você tem hora para tudo e tem mais. O principal argumento de quem defende o homeschooling é a formação moral. O que é isso, professor? A família, ela ensina os valores no homeschooling exclusivos da família. Não há contato com valores indesejados pela família. Professor, mas isso não é uma postura egoísta, não? Não necessariamente. É discutível isso. Porque se eu acho que determinados valores vão ser prejudiciais à minha família, eu tenho direito de fazer isso. Isso é um direito que eu tenho. A família é minha, eu faço o que eu quiser com ela. O filho é meu. Não existe nada que me obrigue a fazer com que um filho meu entre em contato com determinadas ideologias políticas, sociais, né, filosóficas e religiosas, que não vai lhes trazer algum tipo de benefício. Certo? Então, dentro da minha casa, eu posso fazer uma educação, eu posso promover uma educação, como diz aqui, ó, exclusiva no sentido personalizada, né, com a promoção dos valores morais, religiosos e filosóficos que exclusivos. Não tem contato com o outro. O outro que tem contato é com um familiar, é com um amigo próximo, né? E aí é onde se quebra aquela questão da socialização. Como é que existe falta de socialização no homeschooling? Você não tem amigo, não? Não tem familiar, não tem um primo que frequenta a sua casa, seus pais não saem para canto nenhum, então como é que falta socialização? Não falta. Agora, o que é que falta? Falta o convívio naquela selva chamada sala de aula. Aí falta. Falta você entrar numa sala de aula e ter que sobreviver aquela competitividade, sobretudo se for escola particular, aquela competitividade que existe dentro de uma sala de aula. De bullying, a violência simbólica, como fala Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu mete o cacete na escola, assim como Foucault. Vocês viram agora também. Foucault é outro cara que escolheu. Agora, Pierre Bourdieu, ele mostra muito mais detalhadamente. Escola particular, escola não é espaço de democracia. Escola é espaço de disputa, é diferente. Democracia é uma coisa, disputa é outra. Quem é mais forte, carrega para si aqueles que querem ficar por ali ao redor do mais forte. Quem não se rende ao mais forte é escorraçado. É escorraçado, certo? E aí é alvo de bullying, muitas vezes de violência física, certo? E termina desenvolvendo problemas psicológicos. E tem muita família que não está disposta a passar por isso. Tem família que não quer nem ter a possibilidade de passar. Há outras, a maior parte das famílias está ciente disso. E quando acontece o problema, vai até a escola. Só que a escola muitas vezes nem é a culpada da coisa. A escola não tem como fiscalizar 24 horas por dia o que um aluno faz com o outro. Inclusive, dificilmente você encontra uma escola que... Dificilmente não. Eu acho que não existe escola que propicie, que levante, que defenda a bandeira da violência dentro de suas dependências. Não tem condição. Mas também ela não pode fiscalizar um por um, celular de aluno, grupo de WhatsApp, né, cyberbullying. Como é que a escola fiscaliza um negócio desse? Não tem como. Então, os filhos de vocês, os irmãos de vocês, você mais próximo, né? Os irmãos de vocês devem passar por isso, passam por isso com frequência, se eles não forem os líderes. E se forem os líderes, dificilmente são líderes positivos.
Geralmente eles são líderes, a liderança de uma sala de aula, normalmente, ela é exercida com muita violência, com chacota, com brincadeira, com menosprezo àquele que foge do padrão, com menosprezo aos nerds, certo? As pessoas que tiram nota mais alta são colocadas, são relegadas, são colocadas de lado. Então, isso aí, quem pratica homeschooling está livre. Está livre, tá? Há uma discussão com relação, professor, mas aí a pessoa não está nem preparada para uma situação como essa, mas ela pode se preparar depois com mais maturidade, entendeu? É outra possibilidade. Mas essa argumentação de socialização, ela é falaciosa nesse sentido. Então quer dizer, professor, que pelo que eu estou vendo aí, a gente não pode defender o homeschooling como não sendo uma alternativa. Não, não falei isso não, pode. Levantar a argumentação relacionada à falta de socialização, isso aí é viável demais. Pode fazer, defenda, traga, inclusive, a filosofia defende isso, né? Rousseau defendia isso, entendeu? Os contratualistas defendiam isso, todos eles defendiam. Rousseau tem uma frase belíssima que diz que o homem só se humaniza pela socialização, né? O próprio Thomas Hobbes, quando ele fala do estado de natureza do indivíduo, né? Ele está falando exatamente do estado em que o indivíduo não é um ser social. Então, em estado de natureza, o indivíduo é mau. Em estado de natureza, o indivíduo, ele é um animal. Quando ele sai do estado de natureza que vai para a sociedade, ele precisa de um estado que lhe segure, mas pelo menos está na socialização. Está ali, cooperando para o bem, tanto é que é chamado de contratualistas, porque a sociedade precisa de um contrato social para poder funcionar. Então, tudo isso defende a socialização, todos eles defendem, certo? Então, você pode também ir nessa onda aí. Eu só quero mostrar o outro lado. Por quê? Porque isso que eu estou falando aqui agora é o que ninguém sabe. O que vocês defenderam, a maior parte de vocês que fizeram o texto, né? O que vocês defenderam lá é o que todo mundo defende. Agora, o que eu estou dizendo aqui agora, o que eu estou levantando aqui agora é o que ninguém sabe. E, inclusive, muita gente critica porque não sabe. Não sabe nem como é que acontece, de que modo é. Tudo certo, minha gente? Ok. Vamos para frente. Olha para cá. Agora vamos para as perspectivas dos textos motivadores. Já anotei aqui. Vou só apagar as outras informações para não ficar bagunçado demais, certo? Vou apagar isso aqui. Para vocês entenderem melhor o que eu deixei aqui no quadro. Ó, os textos motivadores mostravam isso aqui. O texto 1, certo? Mostrava a questão da quantidade de alunos que adotaram homeschooling, né? 15 mil alunos. E assim, é uma quantidade muito pequena baseada na quantidade de alunos que nós temos no Brasil, mas é uma evolução muito grande, né, comparado a 5, 7, 10 anos anteriores. Lá no texto motivador mostra isso. O que é que isso aqui revela, professor? Revela que a procura ela vem aumentando a cada vez mais e a necessidade da legalização ela é iminente, né? O texto 2, o governo quer legalizar, certo? Que tem lá mostrando que Bolsonaro assinou, deu sinal verde, né, para legalização. O Distrito, aqui é uma atualização, pessoal, da semana passada, isso aqui, ó. O Distrito Federal já iniciou o processo de legalização do homeschooling, tá certo? A Câmara, a Assembleia Legislativa do Distrito Federal, né, já iniciou a legalização, o processo de legalização do homeschooling lá no estado. O texto motivador número 3 mostra as vantagens e desvantagens do homeschooling. Está lá no texto. Então, esse texto 3 aqui, o 3, eu acho mais importante. Por quê? Porque ele está trazendo vantagem e desvantagem. Aí é você quem escolhe. É você quem escolhe qual é a perspectiva que você quer. Fique à vontade. Certo? Contanto que escolheu as vantagens, defenda-as, traga repertório sociocultural e toca o barco para frente. Tá bom? Mesma coisa com as desvantagens. Vamos embora. Agora vamos à análise dos nossos resultados. Os pontos consolidados e de aprendizado que vocês apresentaram no simulado, aí com os textos de vocês, tá? Acompanha aí. Pontos consolidados. Bom domínio das competências 1 e 4. Bom domínio das competências 1 e 4. E bom domínio da estrutura do texto dissertativo argumentativo. Vocês conseguiram desenvolver bem essas questões voltadas ao texto, introdução, desenvolvimento, conclusão. Nada de extraordinário, a noção básica está boa. Os principais problemas estão justamente na apreensão do tema, né? Problemas com domínio do tema, inclusive com fuga. Tivemos um caso de fuga do tema, certo? Vou mostrar a vocês daqui a pouco. Falta de compreensão do que seja homeschooling. Acabei de falar sobre isso, certo? Muitas pessoas com muita conversa falaciosa,
acerca do homeschooling, o que não é algo interessante. Mas eu já esclareci alguns pontos e aí a gente vai estudando melhor depois. Principal estratégia argumentativa utilizada, a dominem, o ataque como defesa. Isso aqui é muito perigoso. Professor, que estratégia argumentativa é essa aqui? É aquela em que você defende uma causa, e ao invés de você se ater à defesa daquela causa, o que é que você faz? Critica a outra. Você critica o outro lado em vez de defender o seu. É assim que funciona a estratégia argumentativa chamada de ad hominem. Ad hominem, pessoal, significa contra, né? Significa contra o homem. Ou seja, quando a gente está argumentando, em vez de a gente defender o nosso ideal, a gente ataca o opositor do debate. Era Aristóteles quem previa isso. Aristóteles foi quem criou essa nomenclatura aí, né? Então, vocês querem defender o homeschooling. Vocês querem defender a educação doméstica. Fazendo o quê, professor? Atacando a escola. Entendeu aí como é? Vocês querem defender a escola. Fazendo o quê, professor? Atacando o homeschooling. Então, o homeschooling não é uma alternativa viável. Por que que não é uma alternativa viável? Você vai e quer defender a escola. Aí você vai, ó, a escola é boa. Por quê? Porque o homeschooling é ruim. Hã? Que argumentação é essa, meu filho? Professor, esse argumento aqui é levado em consideração. Ele é legítimo? É legítimo. É tanto que ele é praticado por todo mundo, inclusive pelos políticos, né? Quando vão fazer debate político, é o que ele mais usa. Beleza? A gente também, inclusive. A gente não sabe fazer debate racional, não. Quando a gente perde a paciência, a gente esculhamba logo o próximo, que é para desequilibrar. O psicológico e o debate que começava até razoável terminar em briga. Quando termina em briga, ninguém tem razão. Então ninguém perde nem ganha debate quando está brigando. Né? Então, esse argumento ad hominem, ele é um argumento paupérrimo, muito pobre, mas é válido. Se você quiser defender a sua causa, criticando a do próximo, é válido, mas é pobre. Certo? Repertório sociocultural improdutivo e repertório pessoal, o que denota certa falta de domínio sobre o tema. Então, se vocês usaram repertório sociocultural improdutivo e repertório pessoal, que é aquele em que você relata muito de acordo com as suas experiências, com a sua fala, não sei o que, quando você faz isso, é sinal de que você domina muito pouco o tema, porque se dominasse bem, utilizaria repertório sociocultural produtivo. Vamos para a exemplificação dos textos. Olha para cá. Eu vou agora botar somente os slides para vocês ficarem vendo, para vocês poderem acompanhar melhor a leitura, tá bom? Olha só. Desde o período colonial, com a chegada dos catequistas, a maneira mais viável e formal de ensinar a população era de forma presencial. No entanto, devido às dificuldades para acontecer as aulas presenciais, o homeschooling se fez e faz presente no Brasil. Olha isso aqui, pessoal. Devido às dificuldades para acontecer as aulas presenciais, o homeschooling se fez e faz presente no Brasil. Então, o que é que está acontecendo aqui? Aula presencial, dificuldade de aula presencial. A gente já transmite desconfiança, certo? Agora, olha esse ponto que já está sublinhado de preto aí. Dessa maneira, por lei, é dever do Estado garantir educação a todos, mas encontram-se dificuldades para ser implantada em toda a população pela falta de acesso à internet. Opa, tem alguma coisa errada aí. Aula presencial, acesso à internet, homeschooling. Eu estou desconfiado de que esse texto está falando sobre ensino remoto e não sobre homeschooling. Vamos ver se se comprova depois? Em primeira análise, vale pontuar que, segundo a Constituição Federal de 1822, no artigo 6, é dever do Estado garantir a educação a todos. Olha, segundo a Constituição Federal de 1822, a Constituição de 1822 não tinha isso aqui, de o Estado garantir a educação a todos. A Constituição em que a gente conseguiu isso aqui, pessoal, foi a de 1988. Tá? Cuidado com isso aí, pelo amor de Deus. Ah, houve uma incompreensão aqui, algum problema de compreensão, não sei, talvez. Assim, em casos em que os alunos fiquem impossibilitados de se deslocar de suas casas até a escola, deve-se ter alternativas como homeschooling. Seguindo essa linha de raciocínio,
É fundamental, olha o que está sublinhado aqui, galera. É fundamental o quê? O ensino remoto. Então, dito e feito, esta redação vai pautar todo o seu texto sobre ensino remoto. Ensino remoto é diferente de homeschooling. Agora eu tenho explicação para isso e eu vou lhes mostrar. Qual a explicação que eu tenho para isso? Nós estamos vivenciando um momento de quê? Pandemia. Ok? Essa modalidade de ensino que a gente está tendo aqui agora é educação online, educação remota, aula remota. É isso que está acontecendo aqui neste momento. Certo? Isso, se eu estivesse dando... Aí o que acontece? O que foi que os alunos tiveram que fazer na pandemia para ir para onde? Para casa. Assistir aula onde? Em casa. Ter aula onde? Em casa. Ou seja, educação em casa. Logo, homeschooling. Não é. Não é. Tá certo? Não tem nada a ver, aliás. A única coisa semelhante que existe entre ensino remoto e homeschooling é porque o aluno normalmente está em casa no ensino remoto. Nem é obrigado. Agora, no homeschooling, ele é obrigado a estar em casa. Homeschooling só tem em casa. Não tem homeschooling no ônibus, não tem homeschooling na universidade, não tem homeschooling no meio da rua, que você pode assistir aula com o celular em qualquer canto. Não tem. Só tem homeschooling em casa. E tchau. Certo? Muito bem. O microfone tá de boa? Bateria, essas paradas? Para o bicho não ter pedido de descarregar. Muito bem. Então, opa, peraí, vamos lá. Então, vocês já estão vendo aí que há um problema sério nessa redação, né? Que é a possibilidade de ela trabalhar todo o texto com falando de ensino remoto. Aí vamos lá. Em segunda análise vai resultar também que o acesso à internet, acesso à internet e a tecnologia não faz parte da realidade de todos. Ó. Só isso aqui, pessoal, já denota que o texto está caminhando por um caminho equivocado. De acordo com dados do G1, cerca de 41% na população brasileira não tem internet em casa. Nesse viés, gera uma desigualdade, em que só parte dela é privilegiada com o quê? Com o ensino remoto. Se ligou ou não? No entanto, é uma alternativa viável, tal, não sei o quê, se todos tivessem tecnologia, apoio os alunos, etc, etc. Então, galera, aqui essa redação, ela pautou todo o seu desenvolvimento em ensino remoto. E mais, olha a conclusão que está sublinhada aí, ó. Garantir o ensino remoto de novo. Então, aí nós tivemos uma redação que pautou todo o seu texto de ensino remoto, portanto, fuga do tema. Tá certo? Tenham cuidado, pelo amor de Deus. Tanto que eu peço a vocês para isso aqui, ó. Ó, isso aqui, pessoal. Quem leva em consideração isso aqui, não tem como zerar uma redação. O texto motivador é muito claro, com conceito, dizendo o que era, a prática. Lá nos conceitos fundamentais, que tem lá no início dos nossos slides, eu mostrei o que é assunto, o que é tema, então não tinha espaço para ensino remoto, tá? Então, mais cuidado, por favor, para que isso não aconteça na prova do Enem. Mais uma. Por um lado, isso aqui é uma argumentação, certo? O homeschooling ou educação domiciliar é a possibilidade que os pais têm de educar seus filhos em casa. Essa modalidade de ensino dá aos pais maior liberdade de desenvolver as potencialidades dos seus filhos, segundo seus princípios e suas crenças. Ok, até aí tudo bem. Sem as pressões e sob a proteção dos seus genitores. Os filhos têm a possibilidade de se disciplinarem e de aprenderem no seu ritmo. Para além disso, a necessidade de acompanhar os colegas pode causar ansiedade e outras doenças e outros transtornos que acabam estimulando a vontade dos pais do ensino em casa. Segundo a revista Veja Saúde, cerca de 10% das crianças sofrem com a patologia. Galera, eu sublinhei esse repertório sociocultural aí para vocês perceberem o seguinte. O que é feito com esse repertório? Né? Qual é a relação que existe entre esse repertório sociocultural e o tema? Não tem como ter nenhuma, isso é evidente. Por que não tem? Porque depois dele não tem mais nada. Ele está no final do parágrafo. Eu também já havia dito em aulas anteriores, quem está acompanhando as aulas no ritmo certo e até então está assistindo direitinho, consegue perceber melhor, mas eu havia dito a vocês, que repertório sociocultural, lembre-se só, no nosso material tem isso, no módulo da gente tem isso, pode ir lá, competência 3. O repertório sociocultural está lá em cima. Está lá em cima o repertório sociocultural, entendeu?
ele vem justamente depois da retomada da tese. Por quê? Porque depois dele você vai analisá-lo de acordo com o tema. O repertório não pode vir no final. Se ele vier no final, não tem análise. Se não tem análise, ele é improdutivo. Tchau. E sem contar no próximo parágrafo, repara aí. Por outro lado, a educação domiciliar traz consigo a possibilidade das crianças de crescerem com a dificuldade de lidar com as necessidades de decisões do outro, visto que a convivência em sociedade será diminuída consideravelmente. É lá que eles são estimulados a crescerem junto de outras crianças, lá que na escola, né? E aprenderem com as mais diversas situações e desenvolver até mesmo a fala. Tá, beleza. Ó, tudo isso aqui, toda essa defesa aqui, ela foi extremamente, o que, pessoal? Subjetiva. Se foi subjetiva, estamos diante de repertório pessoal. Então a gente tem uma argumentação aí que tem de um lado repertório pessoal e do outro repertório sociocultural improdutivo. Portanto, competência 2, nota 120. Se ligou aí? Então, mais cuidado, se liga aí, não dê vacilo não. Próxima. Em uma primeira perspectiva, é importante destacar o papel da escola na sociedade. O sistema educacional vigente no país não tem como objetivo, né, apenas servir como mera transmissão do conhecimento e assim vai. Aí lá embaixo tem assim, ó, no parágrafo argumentativo. A tese aqui, ó, diante disso, observa-se um problema qualitativo enfrentado nessa modalidade, já que nas escolas quem leciona está academicamente preparado para essa função, o que não ocorre na educação domiciliar exclusiva. Aqui é a tese. Aí vem, em segunda perspectiva, tem o sistema educacional vinculado às relações pessoais, de suma importância para o convívio social. O dualismo na filosofia apresenta o mundo sensível e o mundo inteligível, que é Platão que defende isso, né? Em que deve haver uma conexão entre eles. E isso se dá com as experiências da realidade material, ou seja, a vivência das relações humanas. Um exemplo disso se deu durante a pandemia do coronavírus, situação na qual os estudantes precisaram realizar suas atividades educacionais domiciliarmente. E o resultado desse distanciamento social está sendo percebido na mudança comportamental e emocional de muitas crianças e adolescentes. Eu tenho duas observações a fazer sobre este trecho. A primeira é com relação ao repertório utilizado, essa questão do dualismo platônico, certo? Esse dualismo, para ser materializado nesse tema, ficou muito distante. É uma teoria complexa que, para ser aplicada no homeschooling, na temática do homeschooling, não é tão fácil, não é tão pontual, não ficou bem feito nesse sentido. Porque o dualismo fala de um mundo ideal e de um mundo sensível. E é muito mais complexo nessa questão no que diz respeito a relacionar o que seria o mundo ideal, o que seria o mundo próximo da perfeição e o que seria a realidade, certo? Segundo ponto, a pandemia do coronavírus não é critério para nada. A pandemia do coronavírus não é termômetro de índice educacional de homeschooling. Não é termômetro como é que eu posso dizer, de distanciamento, de falta de socialização para o homeschooling. Por quê? Porque no dia a dia, sem pandemia de coronavírus, o distanciamento social é obrigatório? As pessoas precisam se isolar para alguma coisa? Não precisam. Então, não tendo pandemia, esse distanciamento social, ele não existe. E por não existir, a socialização, ela torna à tona de novo. Então, mais uma vez, a falácia da socialização, ela se materializa com outro argumento utilizado de modo muito equivocado, que é essa pandemia. A pandemia pode ser termômetro para tudo. Por exemplo, para a qualidade de serviço de saúde, é um termômetro. É um termômetro para a preparação do sistema de saúde do Brasil para atender os seus pacientes. É um termômetro para mostrar o quanto o cidadão e a cidadã, brasileiro e brasileira, são egoístas. São termômetros, mas não é um termômetro para falar de socialização, porque a socialização ela está proibida. O trânsito está proibido por uma questão de saúde pública, certo? Há outras discussões aí que a gente não vai entrar no mérito, mas está proibido. Depois de normalizar, que eu espero que esteja próximo disso, depois de normalizar, essa situação, ela vai voltar ao normal. Então, essa socialização acabou, mas o homeschooling permanece. Então, não pode ser um parâmetro para discussão. Tá bom? Como foi feito aí nessa argumentação. Muito bem. Mais outro exemplo. Ó, aqui tem dizendo o seguinte.
na tese, né? Dessa forma, faz necessária a acareação da problemática a fim de que os indivíduos gozem em plenitude de uma educação de qualidade que seja assegurada constitucionalmente, inclusive na esfera domiciliar brasileira. Os indivíduos gozem em plenitude de educação de qualidade que seja assegurada, inclusive na esfera domiciliar brasileira. Na minha opinião, do jeito que está aqui escrito, este texto, certo? Este texto defende, certo? Este texto defende o homeschooling como alternativa. Aí você, primeiro parágrafo da argumentação tem, sublinhado já aí. O homeschooling é uma alternativa atrativa e viável, tá sublinhado, estamos aqui, presta atenção, para muitos pais que veem déficit de aprendizado dos filhos, a improdutividade, discordância metodológica, etc, etc. Muito bem, então aqui neste parágrafo tá tudo ok. Se você defende o homeschooling, você defende o homeschooling até o fim. Aí você vem para o segundo parágrafo argumentativo, o terceiro parágrafo do texto. Certo? O que acontece nesse parágrafo, professor? É notório destacar que no filme norte-americano Mean Girls, a personagem Cady, durante uma maior parte da vida, teve educação baseada no homeschooling, né? E a personagem, apesar de se envolver dentro do sistema de ensino em casa, quando passa a frequentar a aula presencial, se torna vítima de bullying, e inclusive desenvolve dificuldade de interação social com os colegas de turma. Partindo desse pressuposto, fora da ficção, tais problemas se alicerçam, pois os indivíduos educados em casa são privados da vivência. Então, se você está defendendo o homeschooling aqui, por que é que este parágrafo aqui está criticando o homeschooling? Uma vez defendendo, defenda-o até o fim. Se na sua tese tivesse sendo dito que o homeschooling era uma alternativa viável, mas aí era outra coisa. Mas não é isso que acontece. Aqui há a defesa irrestrita do homeschooling. E há um parágrafo que lhe critica. Tá bom? Perfeito. Vamos aqui nos encaminhando para o fim da nossa aula. E eu quero lhes revelar, né, os nossos resultados, né? Então, a gente teve aí uma média de acerto de itens de 28,8, certo? Itens de 40, tá bom? Uma média até considerável. E a nossa média de redação também foi muito boa, 886,66, levando em consideração que aqui existe uma nota 0, certo? Então, se não fosse isso, a média seria bem maior, né? Para a nossa média, para os nossos resultados. Fiquei muito satisfeito, tá? A nossa vencedora, a vencedora do nosso simulado, a primeira colocada foi Monique Tainá Lucena Silva, que obteve 940 de média de redação e acertou 34 questões de 40, tá certo? Então, a gente teve aí a primeira colocada. Houve quem acertasse mais questões, porém a média de redação foi menor, tá bom? O critério de ranqueamento sempre é, em primeiro lugar, a média de redação, beleza? E aí, galera, eu queria agradecer demais a vocês, tá? A presença de todo mundo. Queria agradecer a paciência, né, de estar aqui conosco, testando, de executando, de fazendo todo esse processo, né, e torcendo por a gente. A gente está fazendo isso aqui justamente porque nós queremos oferecer um melhor serviço o ano que vem e não ficar somente, né, naquela emergência de uma pandemia. Agora, de fato, o curso de Diego Normando vai estar online, né, para o ano 2021 e após, né, uma maior segurança depois da vacina, a gente pode até montar uma turma presencial, mas por enquanto, não. Depois que melhorar a situação, a gente vai e oferta, mas por enquanto é por aqui que a gente vai ficar. Agradeço demais a presença de todo mundo, espero um retorno de vocês sobre o que acharam da qualidade audiovisual da aula de hoje e também do conteúdo, que é o mais importante, né? Vocês estiveram conosco até o presente momento com relação a essa aula, né, a nossas condições, e aí eu espero que dê tudo certo a partir de agora. Tenham todos uma boa noite, até semana que vem, se Deus quiser. Valeu!